Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 12. Eu confesso que eu não sabia, quando comecei essa empreitada, eu pensei vai ser rapidão, 5 capítulos, não deu certo, irmão. Comecei a mergulhar aqui e vamos indo, passinho por passinho. O importante é que enquanto a palavra está passando por você, ela está te lavando. Eu tenho recebido muitos retornos, de irmãos, pessoas queridas, até pela internet, que têm sido poderosamente não só abençoados, mas posicionados ou reposicionados nesses dias. E eu parei nessa carta há muito tempo, porque, se a minha memória me ajuda, ano de 2009 eu estava em uma conferência com o irmão David Robinson, e ele recomendava que lêssemos de 30 a 50 vezes essa epístola em oração. E eu comecei a fazer isso muito tempo nessa epístola. Então tem muita coisa e não estamos nem começando, mas vamos terminar. E se você fizer isso, ler a palavra em oração, não vai levar muito tempo, os versículos vão começar a se levantar e pregar para você, ao teu espírito. Você gostaria disso, irmão? Amém? Você quer que o Espírito Santo ministre mais profundamente ao teu coração? Então você tem que mergulhar na palavra em oração todos os dias. Pastor, mas eu leio e não entendo. Lembra que eu preguei algumas semanas atrás? Não entendo, porém creio. Então eu sigo a instrução do Senhor e começo a praticar o que Ele está sugerindo, o que Ele está dizendo. E não há surpresa nenhuma. Nós começamos a ver. Às vezes leva um tempo, mas não é por causa de Deus. É porque as cadeias de incredulidade vão sendo arrancadas do nosso coração. Nosso problema com a palavra, você sabe por quê? Qual foi o pecado de Adão? O pessoal diz que foi comer o fruto. O fruto foi consequência do pecado dele. Ali ele rompe a barreira. Porém, o pecado é a incredulidade. Deus falou e o diabo falou. Deus disse: se tu comer, vai morrer. O diabo disse: pode comer, que não vai. Quem que Adão ouviu? Ou Eva, Quem que ouviu? Deus ou o diabo? Pode falar sem medo. Quem que ela ouviu? O diabo. Quando ela escolhe quem ouvir, em quem ela descreu, não tem muro. Tem em cima do muro. Em cima do muro pertence ao diabo. É dele, é território dele já. Então a incredulidade leva eles a pensarem que Deus não faria o que Deus disse que faria. E esse pecado ainda continua permeando a humanidade todo esse tempo. Nós pecamos quando achamos que Deus não vai fazer o que Deus disse que vai fazer. Pronto. Não, Deus, imagina, Deus é amor. É verdade, mas esquecemos que esse amor tem um caráter, e um caráter justo. Quando Ele diz que vai fazer, vai fazer. E aí tem uma mensagem minha, eu acho que está no YouTube, mas eu estou escrevendo um livro também, chama A Fé do Tipo de Deus, e fala isso. Nós às vezes não recebemos o milagre que já está feito, porque nós não cremos que Deus vai fazer o que Deus disse que ia fazer. E quando nós não cremos que Deus vai fazer o que Deus disse que ia fazer, nós não conseguimos crer que Deus vai fazer o que Deus disse que ia fazer. Você entendeu ou não? Diga não.
Quando eu não creio que Deus vai fazer o que Deus disse que ia fazer, eu não consigo que Deus vai fazer, não consigo crer que Deus, não consigo crer que Deus vai fazer o que Ele disse que ia fazer. Traduzindo, se eu não acredito no que Deus diz a respeito do pecado, a minha fé também ficará abalada para receber o que Deus disse que vai fazer quanto ao meu milagre. Está ali a raiz da incredulidade. Um dia o Senhor falou para mim, me explicou. Eu quero crer, eu nunca encontrei alguém que não quisesse, até um ateu. Você pergunta para o ateu, você gostaria de crer? Ele disse, gostaria, se eu pudesse crer, eu creria. Seria melhor para mim crer. Eu digo, eu também concordo. Então o problema nunca é querer crer. O problema é resolver a raiz. O problema na raiz da incredulidade. Eu preciso, para crer nas bênçãos de Deus, eu preciso crer no que Deus diz quanto aos seus limites. Entendeu? Por isso a palavra pecado, ela significa errar o alvo. É isso. Eu tenho um lugar, um propósito, um alvo, e quando eu erro esse alvo, então eu estou deslocado daquilo que de Deus pode fluir sobre mim. Aleluia! 1 João, capítulo 2, versículo 12. Todos encontraram? É muito importante nesses dias que você manuseie a tua Bíblia. É uma prática boa. Que você escreva em casa, papel e caneta. Tem um professor que ele ensinava, disse, olha, você não está estudando de verdade se você não está escrevendo. Você sabia disso? Não? Aí muitos pastores têm dito aqui, pastor, eu não acostumei com a tecnologia. Eu digo, tem outras tecnologias para escrever à mão agora. Fizeram. Eu digo, eu estava, ai meu Deus, agora escrevo no vidro. Escreva à mão. Mas pastor, como é que o pastor sabe tanto texto da Bíblia? Porque eu escrevo eles 30, 40, 50 vezes à mão. Vou ensinar para você. Diga aí, é de graça. Escrevo à mão. Teu cérebro foi criado por Deus para escrever. Deus não digitou, Deus escreveu. Escreveu. Quando você escreve, por que o professor fica lá na lousa? Apaga, começa a outra aula, ele pode dizer, só copia, está aqui, não é assim? E que ele apaga tudo e escreve de novo. Você entendeu? Tem didática aí. Escreve. Você vai memorizar. Leia a palavra. Aquilo que Deus vai dando para você, você vai escrevendo. Tem uma agenda, um papel. Escreve. O que Deus falou com você? Faça a sua Bíblia de estudo. O que Deus falou? Uau, saltou aqui um texto. Escreve. O que você escreve, você não perde. Você vai amadurecer na fé. Pastor, eu quero pregar para as pessoas o Evangelho, quero falar de Jesus, mas o que eu vou falar? Você tem que praticar. Você tem que escrever. Na tua disciplina espiritual, pegue lá um caderno, uma agenda. Escreve. Pode jogar fora depois. Se você achar, você vai se arrepender, mas ou você vai visitar, mas está lá. Eu tenho agendas antigas, eu tempo que escrevia à mão, no papel, lá, pilhas e pilhas de agendas inteiras que fui escrevendo. E quando o Senhor me chamou para pregar, eu digo, Deus, eu vou pregar. Não sei nada. Deus me chamou, agora tu vai pregar. Eu digo, eu não sei pregar, eu sei tocar, cantar, tocar, não sei. E Deus, não, mas agora tu é pregador. E agora, como é que faz? Aí eu fui lá, comprei uma Bíblia limpa. Eu queria aprender com o Espírito Santo. Se você meditar na palavra só com Bíblia de estudo, você vai ser influenciado por aquilo. Você tem que aprender a ouvir a Deus. Então comprei uma Bíblia limpa, na época sem estudo nenhum, nada. Uma agenda, e digo, agora eu vou viver como vive um pregador. Muito antes de pregar. Se Deus chamou, você vive. Chama, se Deus chamou, vai acender uma chama. Se não tem chama, eu não tenho vontade, eu estou esperando. Quando eu tiver a oportunidade, aí eu vou me preparar. Você não vai ser um bom ministro de Deus.
Se tem a chama, você começa a viver de acordo com a chama. É a chama. Pode levar 5 anos para você pregar. Você está vivendo como um pregador. Você vive como um pregador. Tem chama. Aí, mas você não vai resistir, você vai ter que dar uma pregadinha. Aí vem o vizinho, porteiro do prédio, frentista do posto de gasolina, o amigo do trabalho. A chama está queimando, você não consegue. Se Deus chamou para pregar, você vai pregar. E você vai viver. Eu digo, eu vou viver como vive um pregador. Meu Deus, primeira vez eu lembro que eu viajei com o pastor Maculan. Meu Deus do céu, eu digo, como é que é a vida? Como é que é um dia e uma noite de um pregador? Gostava muito, já naquele tempo de ouvir o pastor Maculan. Digo, como é que pode? Esse pastor Maculan prega a mensagem 2 horas sem olhar um papel. Eu ficava assim, de que estou lascado, nunca vou conseguir isso na vida. Aí eu fui perguntar para eles. Às vezes eu fico 2 meses, 1 mês escrevendo, orando, talhando uma mensagem. Não nasce pronto assim, não vem um download aqui, que eu coloco um disquete, um pendrive e eu fico pronto. Não, você tem que trabalhar. Aí você vai aprendendo, amém? Então eu estou dando para você aqui. Quantos estão sendo abençoados aí nessa noite? E a palavra vai passando por você. Você vai ver que muito antes. Eu disse hoje para alguém, pastor, alguém mandou uma mensagem para mim chorando, de outra igreja, em outro estado. Eu preguei, eu saí muito mal, muito ruim. Digo, o que você pregou? Eu saí mal. Está em pecado? Não. Então você não entendeu, porque às vezes Deus dá uma palavra para você para intercessão e não para você profetizar. E se você confundir as coisas, mas a gente faz isso no começo. Deus está falando com você, algo tratando com você, você pensa que é para a igreja. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo vem dar uma coça na gente, irmão. Sai ruim. Meu Deus. Então você vai aprendendo com o Senhor. Tem coisas que é para você orar, não é para você pregar. E quando a gente ainda está lidando com essa habilidade, de aprender a lidar com o dom de Deus, porque Deus dá a ferramenta, mas você precisa aprender. Deus me chamou para profetizar, sim, mas você precisa aprender. Senão, como diz um profeta amigo meu, senão o machado cai na água e você fica batendo com o cabo nos outros. Entendeu? Não está cortando nada, mas está batendo. Tem. E não está cortando porque você não sabe lidar com as ferramentas que Deus está te dando. Por isso, a palavra passar por você, seja o que for, é muito importante. Amém? Não sei porque estou dizendo isso, vai que alguém está orando, que Deus está chamando, né? Tem a chama, está acendendo a chama aí? Aleluia. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Por que por causa do nome? Não foi a cruz, pastor? Porque agora os pecados são perdoados por causa do nome. Diga assim, o nome me dá uma resposta pela obediência. A Bíblia diz que ele se torna obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus encarnado tem que também dar fruto da obediência. Ele se torna obediente, ele cresce. Você vai ver aos 12 anos o comentário sobre ele. Ele cresce na graça e no conhecimento. E agora ele se torna obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus exaltou a ele soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você sabia que o nome de Jesus é a palavra mais poderosa de todo o universo? Não tem palavra mais poderosa. Pastor, eu não sei orar. Então senta, ajoelha em algum lugar, coloca o teu coração diante do Senhor e diga: Jesus,
Procura o coração de novo e diz: Jesus, 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 o meu coração está angustiado, eu não sei o que pedir. Jesus! Não tem nome, não tem palavra mais poderosa do que o nome de Jesus. Errei, Jesus. Oh, Jesus ensina. O pecador, o publicano, vai lá, ser propício. Quem é a propiciação? Você viu semana passada? É Jesus, Jesus. Ser propício a mim, pecador. O texto não diz quantas vezes ele orou, mas o texto diz que ele desceu para casa justificado. O publicano não. Oh Senhor, eu não sou como esse, não sou como aquele, não sou como aquele outro, não sou como aquele outro. E o publicano disse: não, ser propício a mim. Resolve esse problema do meu coração, resolve isso, essa iniquidade alojada em mim, ser propício, paga isso, apaga isso da minha vida. Jesus, Jesus. Quando eu fiquei internado, irmão, Covid, o fôlego foi embora, e eu queria orar, eu só conseguia orar: Jesus. Juntava fôlego e dizia: Jesus, Jesus. E eu meditava na palavra, porque eu não tinha força para nada. Eu só falava o nome dele: Jesus, Jesus. Não sei quantas vezes, quantas horas eu fiz isso, não lembro. Foram muitas. Fiquei 5 dias dentro daquele hospital. 5º dia, às 6h48 da manhã, a arca entrou no quarto. A glória de Deus veio. Meu vizinho de quarto também era um pastor da Assembleia de Deus. Ele começou a chorar. Nós sabíamos que a glória estava ali. A enfermeira veio, olhou e disse: não chora, seu Leandro, vai ficar tudo bem. Eu digo: eu não estou chorando de tristeza, eu estou chorando porque vai ficar tudo bem, eu vou embora daqui. E às 9 da manhã, quando o médico passou, eu estava curado. Mandou tirar a máscara, tirar tudo. No outro dia eu estava vindo para casa. Jesus, é só o que eu sabia dizer. E se eu tivesse ido com ele, eu ia olhar para o rosto dele e ia dizer: Jesus! Não é ninguém, irmão. De qualquer jeito o crente ganha, irmão. Jesus! Meus olhos iam vê-lo. Crente nunca perde, irmão, só aprende. Não pega. E se ele quisesse que eu fosse com Jesus, eu ia ver imediatamente os olhos dele. Eu ia cantar assim: não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Oh, aleluia. O verei face a face. Diga aí para alguém perto de você: você nunca perde com Jesus. Quando pensarem que você perdeu, foi que você ganhou. Não tem como perder. Aleluia. É o nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Nome próprio. Está com letra maiúscula aí na tua Bíblia? Então ela é boa. Nome próprio. Ele está falando a níveis de maturidade. Filhinhos, bebezinho. Lembra, vocês foram perdoados por causa do nome. Bebê. Pais, eu vos escrevo
porque vocês já estão amadurecidos. Vocês sabem que antes da criação ele já era. E os jovens? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece. Diga comigo, permanece. Não é só de vez em quando. A palavra, jovens, a palavra tem que permanecer em vós. Então vocês vencerão aquele que tem o poder de pegar coisas ruins, ou melhor, coisas boas, e transformar em coisas ruins. Ele pega o casamento e transforma numa coisa maligna. Ele pega um namoro e transforma numa coisa maligna. Ele pega uma paixão e transforma numa coisa maligna. Ele pega a alegria, a força do jovem, transforma numa coisa maligna. Mas quando o jovem aplica e vive a palavra de Deus, ele é fortalecido e vence o maligno. Eu fui um pastor muito jovem, e no meio de alguns pastores jovens. E se tem uma coisa que é difícil para um líder jovem, é o tal do respeito. Ninguém respeita a gente. Vamos dizer, um amigo meu, a gente ganha tapa na cabeça. Ninguém respeita. Eu lembro que tinha uma irmã que ligava lá na igreja, uma senhora: quero falar com o pastor. Eu digo, mas é que eu sou o pré-bispo, presbítero. Pode ser o pré-bispo mesmo, então. E foi os pastores mais velhos que mandaram ela, porque ela já tinha tudo que é lugar e ela não mudava, só queria conversar. Pode ser o pré-bispo, então mesmo. Ninguém respeitava. Aí um dia eu aprendi com o apóstolo Paulo como é que a gente adquire respeito. Olha, você sabia que a Bíblia ensina a gente a adquirir respeito? Não só adquirir, mas recuperar. Já sei, quer aprender? Não? Como é que faz? Eu sou jovem, como é que eu faço para ser respeitado? Estou falando de ser bajulado. Não, você entende o que estou dizendo. É ter respeito, olhar para você e ver um padrão. Abre a Bíblia então. Vamos estudar a palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Depois nós voltamos aqui. Nós estamos no versículo 14. Paulo escreve assim para o seu discípulo Timóteo, um jovem pastor: ordena e ensina essas coisas. Versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade. Pausa. Eu ficava intrigado com esse texto, porque ele está no imperativo. É uma ordem. Mas como é que eu faço para dar? A partir de agora, todo mundo tem que me respeitar. Vou chegar na igreja, eu li aqui, agora eu sou pré-bispo, vice-cardeal. Um dia o pastor aqui já tomou um atropelo na arrancada, novinho pastor. Chegou aqui no grupo, a partir de agora, todo mundo tem que me chamar de pastor. Aí eu fui conversar com um outro pastor sobre isso. Ele disse: olha, aconteceu comigo, o ministro de louvor lá fez isso. Aí eu tirei ele do ministério de louvor e botei ele servir água o culto todo para os músicos, para ele entender que ele é servo. Servir água no meio do culto, com a bandeja, vai lá no músico. Eu estava ali cantando, estava seco já, não tinha nenhuma água. Depois de um tempo, aquele pastor teve cura, tanto que ele trabalha com aquele pastor até hoje. Ele foi na casa, pastor, vim aqui te agradecer. Por quê? Porque aquele dia tu salvou minha alma, eu já estava me perdendo. Então não dá para... Como é que Paulo usa um imperativo se eu não posso exigir? Ninguém despreze. Desprezar é tratar por um preço menor, tratar com uma importância menor do que se tem. Já aconteceu isso com você? Alguém não conseguiu ver a sua importância?
Primeiro que a gente se acha mais importante do que é de verdade. Isso é normal da natureza humana. Não, isso acontece comigo. Eu estou me achando mais importante do que eu sou. Acontece, a gente tem que ir para a cruz todo dia, né? Ver que você é comedor de feijão e Deus é que está sustentando a gente. Então a gente precisa voltar para a casinha, né? Voltar para a casinha. Digo, opa, para aí. Vamos lá. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Pausa de novo. Padrão. Um jovem pastor. Hoje em dia todo mundo foge da responsabilidade do padrão. Não olha para mim, olha para Jesus. Eu não sei o que, já começa a pensar, eu sou falho. Sim. Torna-te padrão, modelo, exemplo. As pessoas, eu quero ser como você. Você, eita, veio muita responsabilidade agora. Aí eu pensava assim, como é que vai ser quando eu errar? Vou perder o padrão? Não. Aí eu comecei a me interessar por líderes quebrantados, bem-sucedidos. Porém, sempre que eu tenho a oportunidade de aprender com alguém, como é que é quando erra, como reage quando falha. Esse é um modelo para mim. Eu não quero conhecer gente que não erra. Quando eu conheço gente que não erra, eu conheço gente mentindo. Você sabe aquela pessoa perfeita? Ela está te enganando. A gente erra, se irrita, se chateia, tem dia ruim, tem, todo mundo, tem ou não tem? Por que Jesus disse assim, um novo mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Ele muda lá em João 13:34. A cabeça está cansada hoje, segura firme. Um novo mandamento mudou. Por quê? Amai-vos uns aos outros como amai o seu próximo como a ti mesmo. Dava ruim, porque tem dia que eu não estou me amando. Acontece com alguém? Como é que se eu for amar alguém com o padrão que eu estou me amando, vai ser mais grosso que 2 porcos abraçados. Essa coisa de gaúcho, né? Então Jesus dá um padrão. Agora eu dou um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Ele não falhou. Ele é o padrão de marido, ele é o padrão de homem, ele é o padrão de servo, ele é padrão em todas as coisas. Então eu não quero conhecer gente perfeita. Eu quero conhecer gente que sabe como agir quando erra. Eu quero aprender com ela. Como é que você fez quando errou? Como é que você lidou quando saiu aquela mentira que você, não acredito que saiu? Como é que você fez? Como é que você lidou quando você pisou na bola? Você também se interessa por gente assim, irmão? Não? Quem gostaria de conhecer gente assim? Então para de colocar expectativa em pessoas que estão servindo você e tratá-las nos coração como se elas nunca fossem errar. Quanto mais perto de mim você andar, mais você vai ver que eu vou errar. Tem vezes que você vai ser exemplo, tem vezes que você vai ser escola. Entendeu? Eu tinha um pastor, no começo do ministério, ele sempre dizia, ô meu santo, não tenta ser super-homem não, tá? Que nem eu gosto mais, né? Eu já gostei do negócio, né? Que nem o super-homem é muito certo da cabeça. Porque um cara que coloca a cueca por cima da calça também não bate muito bem, né? Então não tenta ser super-homem. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Paulo diz, seja um padrão. Então não é que você vai ser perfeito, mas algumas coisas eu aprendo. Poxa, venci, não volto para aquele lugar, gente. Voltei, se arrepende, pede perdão. Não, ó, foi mesmo. Eu lembro que um dia nós arrumamos uma confusão, né? Eu fico pregando essas coisas. E eu preguei uma mensagem sobre a mentira, irmão, poderosa.
conhecereis a verdade vos libertará. E tinha um jovem na igreja que deu o maior problema. Por quê? Ele foi para casa. Não vai rir, irmão, promete para mim que não vai rir? Não promete, você vai rir. Chamou um dos vizinhos. Só, eu ouvi uma palavra lá na igreja que eu não podia mentir, e eu não vou mentir mais. Eu andei com a tua mulher. Eu digo que ele venceu a mentira, mas não venceu o adultério. E deu maior ruim, irmão, para arrumar a confusão. Mas a verdade, de certa forma, libertou. Você entendeu? Então, o padrão de Deus é justamente nós estarmos dentro do seu propósito na santificação. O que diz lá em Provérbios 4,18? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Qual é o dia perfeito? Só há duas possibilidades: o dia que a trombeta tocar, ou o dia que o caixão estiver aqui na frente. Dia perfeito, ou para todo mundo junto no coletivo, ou para cada um no individual. Chegou o dia perfeito. Você viu o irmão aqui? Dia perfeito. Sol do meio-dia para ele, está com Jesus. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele há de concluir. É ele, a obra é dele em mim. Eu só me posiciono debaixo da fonte. Aleluia. Padrão dos fiéis. Número 1, na palavra. Palavra sem curva. Sim é sim, não é não. E na palavra, exemplo na palavra. E a base para que o meu sim seja sim e o meu não seja não, é justamente o jovem permanecer na palavra. Quando as pessoas te ouvirem, parece que elas estão lendo a Bíblia. Acontece isso, não? Você vai ser muito bem quisto em muitos lugares, e talvez em outros você vai se tornar desagradável. No procedimento, protocolo, na forma de agir, seja vigilante. Você quer ser respeitado? Seja vigilante na hora de agir. Paulo diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos, se nós queremos ser respeitados na nossa fé, nós precisamos saber que tudo é lícito. Eu posso tudo, mas nem tudo é conveniente. Eu aprendo na própria oração do Senhor Jesus, quando Ele está recomendando os seus discípulos ao Senhor. Ele diz assim: por causa deles eu me santifico. Mas Jesus não pecou. Como é que é isso? Por que Ele se santifica se Ele não pecou? Está falando de uma postura, de um procedimento, de uma maneira. Qual foi o pedido mais sábio de um homem na terra? Sabedoria. Eu fico encantado com Salomão, porque um homem, para pedir sabedoria, ele já tem que ser muito sábio. Porque a maioria das pessoas não identificam que precisam de sabedoria. Tinha um monge da Idade Média, ele dizia que a maioria das pessoas seriam mais sábias se já não achassem que fossem. Ele disse: então faz as coisas para os sábios, porque você nunca vai errar. Todo mundo pensa que é, e quem não pensa que é, quer ser. E ele pede sabedoria. O homem mais sábio. E ele diz o porquê que ele precisa dessa sabedoria. E se eu sou como um menino, não sei entrar e não sei sair. Deixa eu falar uma coisa para você: 90% dos nossos problemas é porque a gente não sabe entrar e não sabe sair. Promoções, lugares, portas, tudo que você está esperando, Deus já deu para você. As promessas se cumprirem, vai depender de você adquirir sabedoria para saber entrar e saber se mover e saber sair.
Tá forte, né, irmão? Domingo à noite, guisadão assim, né? Mas você não gostaria que as coisas amanhã na tua semana, tipo, uau, as portas abrissem para você, lugares que você está esperando? Deixa eu contar uma coisa para você sobre lá fora. Lá fora, a maioria não ensina como a gente ensina aqui. Por isso eles ficam doidos com a gente, porque a gente ensina. Ou você nunca ouviu: olha, infelizmente estamos fazendo alguns cortes de custos, de despesas, e você vai ser demitido. Você sabe que não era? Você não sabia que ele está mentindo? É porque de alguma maneira não conseguiu te comunicar que em alguma área você não está sabendo entrar ou sair. Mas eu sou dono. Com os clientes é a mesma coisa. Tem os que falam e os silenciosos. Eu, por exemplo, sou dos silenciosos. Vou pagar educadamente, não volto mais. Por quem aqui é dos silenciosos? Eu não gosto de confusão, eu não vou falar nada. Só não. Às vezes, quando eu sinto um coração ensinável, eu tento ajudar. Esses dias eu fiz uma compra pela internet, o produto não chegava, estava trancado em algum lugar. Aí eu escrevi para o atendimento, foi uma moça que atendeu. Eu disse: não posso fazer nada, tal, porque isso aqui. Está bom. Digo: também não vou fazer nada. Eu disse: mas você já ouviu falar? Senti que ela não estava conseguindo resolver. Você já ouviu falar de marketing negativo? Teu patrão te colocou nesse trabalho de atendimento ao público. Você tem que fazer uma pergunta para ele, teu gerente, teu patrão: quanto que ele gasta com marketing positivo? Para divulgar a empresa tem tantos anos, uma boa empresa faz um bom produto. Pergunta para ele. Depois você volta e vê se ele consegue resolver o meu problema. Não falei nada. Não demorou muito tempo, ela voltou: amanhã de manhã estamos enviando o seu produto por Sedex, 10 da manhã está na tua casa. E estava. Porque ela foi perguntar. Você vende alguma coisa, você não conhece o cardápio? E aquela desculpa assim: olha, você está tirando férias num lugar, vai ficar 2 dias. Aí você vai comprar uma coisa que deveria ter naquele lugar. Aí a pessoa assim: infelizmente não tem, mas semana que vem já está aqui. Sabe por quê? Porque o gerente diz assim: não. Ele não diz lá: vai aqui na outra loja, meu amigo, meu vizinho vende o mesmo tipo de coisa e nele tem. Nós queremos que você seja bem visto aqui, bem-vindo na nossa cidade, seja bem atendido. Deixa eu ligar aqui para alguns colegas. Eu não venderia naquele dia, mas eu soube entrar e sair. Sabe quem faz esse tipo de coisa, irmão? Nunca fica parado. Entrar e sair. Diga assim: eu preciso de uma unção de sabedoria para me tornar um resolvedor, não um criador, um resolvedor de problemas. Eu sou um resolvedor de problemas. Você é um resolvedor? Eu sou um resolvedor de problemas. Gosto. Não me entristece resolver problemas. Me energiza. Eu gosto. Mando desafio. Procedimento de se entrar e sair. Padrão no amor. Amor. Ele usa aqui a palavra ágape. Incondicional. O amor é incondicional. Eu devo amar incondicionalmente, assim como Deus ama.
E aqui vem uma confusão que todos nós entramos. Amo incondicionalmente, logo devo aceitar qualquer coisa. Quem já pensou assim, pelo menos uma vez na vida? Aí eu recuso o amor. O amor é um mandamento, mas eu recuso dar o amor, porque eu entendo como incondicional. Eu gosto do maior exemplo do próprio Deus de amor incondicional. Por exemplo, Lucas 15, você vai ver a parábola do filho pródigo. Aquele pai amava os filhos incondicionalmente. Quem concorda? Sim, amava. Vamos para casa, vem logo. Amava ou não amava? O filho decide tratar o pai como morto. O pai deixou de amar ele? Não. Dá-me a parte que me cabe na herança. Irmão, herança com o pai vivo é tratar o pai como morto. Quem que morreu? O pai ou o filho? Quando fez isso? Hã? Quando ele volta, o pai diz assim, diz para o irmão: esse meu filho estava morto e reviveu. Quem trata o pai como morto, morreu. Como é que eu sei que eu estou tratando o pai como morto? Vamos chegar lá, segura firme aí. O amor incondicional trata com justiça. Vai, pega, deixa aí, quer levar alguma coisa? Leva. Foi lá, quebrou a cara. O pai, onde o pai ficou? Em casa. Porque ele era o filho pródigo, ele não era a ovelha perdida, nem a dracma perdida, ele era o filho pródigo. A ovelha perdida queria voltar, está perdida, não sabe voltar. A dracma perdida foi negligenciada, tem que ser procurada, limpa a casa. Agora o filho pródigo saiu porque quis. Eu não vi o pai correndo atrás dele. O pai não deixou as 99 e foi atrás dele. O pai ficou na mesma posição, amando ele incondicionalmente, até que ele caiu em si, se arrependeu e voltou. Quando ele voltou, o pai, ó, amor, eu amo. Incondicionalmente, enquanto o coraçãozinho estiver batendo, dá tempo de voltar. Depois não dá. Depois não precisa mais. Fé. Fé é um requisito para o céu, né? Para o inferno não precisa. Precisa de fé para ir para o inferno, precisa para ir para o céu. Então enquanto o coraçãozinho está batendo aqui, corre que dá. O problema é o risco de ficar brincando com Deus e não dá tempo. Não dá para mudar mais. Não dá. E Deus continua amando incondicionalmente. Quando ele volta, ele cai em si. Então, diga, amor incondicional não quebra as leis de Deus com a justificativa desse amor. Deus ama, mas continua sendo justo. Quando eu quiser voltar, ele me recebe. Quando der tempo, ele me recebe. Pastor, mas se eu blasfemei contra o Espírito Santo, por que a pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo não tem mais salvação para ela? Porque não há mais recurso, instância. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguém que blasfema contra o Espírito Santo nem vai ser convencido a voltar. Ele estourou a última instância daquele que poderia convencê-lo do pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro. Ele nem vai voltar, ele nem vai ligar. Ele não pode ser convencido mais, porque ele queimou a última instância, aquele que poderia ajudá-lo a convencê-lo. Eita Deus! Hoje é dia de ficar crente, irmão lá. Vou sair daqui crente hoje. Fala aí, irmão, hoje eu saio crente daqui, irmão. Pianinho, que diz aquele menino. Ô pai, ó. Pianinho, tô saindo. Tá bom, pai. Hoje eu saio daqui bonito, crente, ó. Redondinho, afinado. Hoje é dia. O amor
na fé e na pureza. Exemplo, modelo. Nós temos que imitar a fé de quem tem fé. A fé é para ser imitada. Como procede quem tem fé? Como vive quem tem fé? Como fala quem tem fé? Como se relaciona quem tem fé? Qual a disciplina de quem tem fé? Se eu quero crescer na fé, eu preciso encontrar pessoas que são padrão de fé e aprender com elas. Paulo diz: seja exemplo na fé e na pureza. Não se submeta à imoralidade, aos vícios. Todo o vício é mortal. Todo o vício é mortal. O que é um vício? Tudo aquilo que toma o lugar, a alegria, a satisfação de Deus na minha vida. Aquilo que o reino dos céus traria satisfação a mim, agora eu preciso de subterfúgios para estar satisfeito. O problema é que o vício vai querer sempre mais. A morte e o inferno nunca se fartam. Posso pegar pesado? Não? Quem aguenta aí? Pesado. Posso contar um negócio pesado para você? Para assustar você? Posso não? Uma vez, há muitos anos atrás, eu atendi uma pessoa em outra cidade, bem longe daqui. E ele disse: pastor, eu preciso te contar, porque Deus me livrou, mas eu estava pregando sobre isso. E ele disse: olha, eu caí num vício da imoralidade. Comecei com pornografia, com aquelas revistas de antigamente, depois veio a internet. A internet, aí daqui a pouco eu fui buscando coisas mais pesadas, e cada vez mais pesadas, e bem pesadas, e muito pesadas. E o meu fim, olha que terrível, irmão. E está lá em Romanos capítulo 1 isso. Por fim, eu entrei numa bizarrice. E eu estava me relacionando com animais. Mas começou com a revistinha. O vício sempre vai querer mais. Mas tenha cuidado com a imoralidade. Sempre vai querer mais. Aí o casamento é afetado, porque a esposa não vai ser a prostituta do vídeo. Vou parar por aqui. Você entendeu, né? Quem entendeu? Todo mundo grande. As crianças estão na salinha. Entendeu? O vício sempre vai querer mais. Uma dose maior, uma quantidade maior. Sim. Quero ser respeitado, pastor. Seja um padrão. No amor, no procedimento, na palavra, na fé, na pureza. Não importa a tua idade, não importa a tua condição social, não importa de onde você veio. Se você andar com Jesus e entender o que Paulo está ensinando para Timóteo, a tua fé vai ser respeitada, porque o sal da tua vida vai ter sabor. Por isso Jesus diz: se o sal perder o seu sabor, só vai servir para ser pisado pelos outros. É disso que ele está falando. Diz: chega, pastor, chega. Vamos voltar para o 1 João, está melhor. Vamos para o 15 então, 1 João 2. Vamos terminar, rapidão, tá? Vamos até onde dá, né, irmão? Quem vai voltar domingo que vem? Aleluia. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele usa a mesma palavra, ágape. Ou seja, não coloque o mundo numa posição
de amor incondicional. Ou seja, você não vai estar satisfeito se você não estiver vivenciando, experimentando, usufruindo das coisas que para esse mundo, que nunca satisfaz. Um dia perguntaram para um dos homens, ou foi o homem durante um tempo mais rico do mundo, do século passado, e alguém foi entrevistar ele e disse assim, acho que era Rockefeller o nome dele: quanto de dinheiro é o suficiente? E ele respondeu: um pouco mais. E não vive. Vive, irmão. Diga aí para alguém: vive, irmão. Vive também. Guarda, economiza, administra bem, mas vive. Vive. A Bíblia diz: vive com a esposa da tua juventude. Leva ela para comer um cachorro quente, seu mão de vaca. Fala aí, varô. Hã? Leva ela. Cachorro do Bittencourt. O x-salada. Leva ela, paga um lanche para ela depois do culto. Ah, ela gosta de flor. Gosta de x-bacon, rapaz. Flor. Dá um brado aí, mano. Pizza. É por isso que os quentes vão tudo lá no varandão depois do culto. Aquela porção de batata frita enorme, ungida, pouca carne e muito óleo. É verdade, irmão, não é? A mulher gosta de flor, gosta de comida, irmão. Tá meio chateada, triste. Leva ela para comer. Está querendo casar, né, irmã do Coque? Eu estou brincando, né, irmão? Você sabe que eu estou brincando, né? Não, você sabe que eu estou brincando. Você não acha que eu estou falando sério, né, irmão? É um pouco de verdade, é. Estou brincando, né, irmão? Você entende, né? Você é inteligente, é sábio, né, irmão? Só para não ser muito pesado, né? Mas eu não sei. Cada um cuida da sua. Olha o sorriso, olha lá. Hoje eu cheguei de viagem, vamos almoçar. Aonde? Onde tu quiser. Onde tu quiser. Que eu sei que ela é bem treinada, né, irmão? Então não dá para dizer, né? 29 anos de casado, você sabe que dá para dar liberdade, né? Olha o sorriso, olha que bonito. Estava doente, estava de cama. Cheguei em casa, estava de cama. Doente. Olha lá, sorriso bonito. Bife vermelho, se comeu. Fui orar, de tarde, passei lá. Eita, feliz. Avivamento lá em casa. Glória, irmão. Vou nada, irmão. Nada. Dorme nada. Glória a Deus pela unção, né, irmão? Que a gente pode fazer essas coisas só com unção, né, irmão? Vem lá, amor de Deus. Volta, irmão, volta pro texto. Viu que a gente não precisa das coisas do mundo para ser feliz, irmão? 29 anos de casado, feliz desse jeito? Feliz da vida. Nossa, livre, irmão. Vamos. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, aí ele distribui aqui um esboço, você que gosta de pregar. 3 pontinhos. Tudo que há no mundo está resumido a 3 pontos sensoriais: concupiscência,
que é um desejo exacerbado da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo que há no mundo se encaixa nesse padrão tríplice. Falei aqui, o que é concupiscência da carne? A carne não é o corpo. O corpo é o instrumento da carne. A carne eu vou explicar para você. A carne é o espírito da coisa, entendeu? É a influência da natureza caída. A Bíblia chama de carne. Obras da carne e obra do espírito. A concupiscência da carne envolve tudo aquilo que os nossos sentidos podem sucumbir ao vício. Se você quer estudar isso melhor em casa, estude em casa, dá um dever para você, você vai gostar. Romanos capítulo 1 fala desse elástico que estica, a ponto de se trocar a criatura, o Criador, pela criatura. É obra da carne. O corpo é um instrumento. Amém? Mas Gálatas capítulo 5, versículo 16, assim: andai no Espírito, ali fala do Espírito Santo, maiúsculo, né? E jamais satisfareis o desejo exacerbado, a concupiscência da carne. A única vacina para a obra da carne é andar no Espírito. A Bíblia diz que Enoque, em meio a uma geração perversa, terrível, caída, Enoque andou com Deus e não se achou mais, porque quem anda com Deus uma hora vai parar de se achar. Brincadeira, não foi mais encontrado, porque Deus pegou para ele. A Bíblia diz que Deus não pode destruir todo mundo da terra, porque tinha um homem que pegava na mãozinha dele, Noé, o velho maluco dos jornais da sua época, do seu tempo, louco, construindo um barco. O céu dizia assim: Noé era um homem justo e íntegro em sua geração, e Noé andava com Deus. A carne luta contra o espírito, versículo 17, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis, o que porventura seja do vosso querer. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Então andar no Espírito Santo, esperar no Espírito Santo, orar no Espírito Santo, adorar no Espírito Santo, cultuar dirigido pelo Espírito Santo, viver no Espírito Santo, dirigir no Espírito Santo, tudo que você decide andar no Espírito vai vacinar você. Falei alguns cultos atrás aqui. Experimenta, reserva 3, 4 horas de um dia e fica lá orando no Espírito Santo por 4 horas direto. Vê se você consegue parar em coisa que não presta. Faz a experiência e depois pergunta para mim: pastor, quando eu saí daquele momento, alguém disse para mim depois que eu ensinei, não lembro quem foi: pastor, mudou tudo. Quem anda no Espírito não vai sucumbir à obra da carne. É Bíblia, é palavra, é verdadeira, é fiel. Eu só preciso dar uma resposta. A palavra só não funciona quando eu não pratico ela. Só, quando eu pratico funciona. Nunca deu errado para mim, pelo menos não deu. Há muitos anos, quando eu decido praticar algo que eu aprendo na palavra. Esses dias eu parei num versículo, pastor. Digo, meu Deus do céu, eu estava passando um tempo difícil, assim, uma teimosia no meu coração, uma teimosia querendo entranhar o meu coração.
e de repente eu estou meditando na palavra, e eu paro lá no Salmo 94, e no versículo 19, e o versículo levantou, me levantou. Olha o que diz, Bíblia aí, fica comigo aí, Bíblia, bota lá, que isso não estava no esboço. 94, 19. Sério que se eu trocasse o computador ia ficar rápido. A versão que eu li diz assim, ó: quando a angústia insistiu em se instalar dentro de mim, meditar na tua palavra trouxe alegria à minha alma. Oh, irmão, a gente esquece, a gente aprende, mas depois esquece. Eu digo, aí peguei, pronto, a angústia vinha, abri a Bíblia, saía, voltava, daqui a pouco a angústia teimava, vinha, tristeza profunda, querendo vir, aí, opa, meditando na palavra. Pega o Salmo 119, lâmpada para os meus pés, todo sobre a palavra. Você não consegue terminar o Salmo 119 e continuar angustiado. Pega o texto que você quiser, palavra, qualquer coisa da palavra. Jacó que gerou Jericó, que gerou Jacó, e deixa a palavra passar. Olha lá, quando os muitos cuidados dentro de mim se multiplicam, os teus ensinos, a tua doutrina, a tua palavra me alegra a alma. É cura, a palavra é cura. Levantou para mim, eu já li isso não sei quantas vezes, centenas de vezes eu li isso. Porque como eu sou ministro de louvor, eu leio os salmos constantemente. O salmo é um manual de adoração da Bíblia. Então eu vou do 1 ao 150, do 1 ao 150, do 1 ao 150. Todo dia eu estou lendo salmo, todo dia eu volto, termino 150, volto com 1. Então eu já li isso centenas de vezes. Mas naquele dia levantou para pregar para mim. E quando pregou, eu recebi, eu fui transformado. Grava esse versículo, escreve, bota num cartão, plastifica, bota no bolso, cola no carro. Bom, quando eu comecei a andar no Espírito, eu esquecia. Eu peguei Judas 20, eu imprimi um monte de Judas versículo 20, e eu colava em tudo. No carro, no painel do carro, no banheiro, tudo eu colava Judas 20. Mas vós, amados, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Mas vós, amados, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Não tinha como esquecer. Na tela do celular, tudo. Porque eu esquecia, eu digo, eu tenho que orar. Aí eu vou orar. Isso é disciplina espiritual, irmão. Aleluia. Guardou aí o 94, 19 para você? Pega aí, você vai precisar, é remédio. Quando a angústia quiser vir, abre a Bíblia e começa a ler. Mas eu não entendo, não é para entender, é para lavar. Depois você vai entender. Não tem como você ler 1000 vezes e não entender. Você só precisa entender. Imagina quem teve que escrever. Eu só preciso entender, né? Diz o filósofo. Concupiscência dos olhos. Irmão, isso aqui me deu trabalho. Por quê? Porque a concupiscência da carne já envolve todo o sistema sensorial, visual, auditivo, sinestésico. Todo o sistema sensorial é afetado pela carne. Mas eu preciso entender como o cérebro funciona. O cérebro, a linguagem, por isso a linguagem do espírito são sonhos e visões. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. A ciência explica isso. Tudo que nós recebemos pelos meios sensoriais, o cérebro transforma em imagem.
que nós somos criados à imagem e semelhança, é isso. Então você ouve, mas você não fica imaginando as palavras, você está ouvindo as palavras, mas elas estão sendo transformadas em imagens. É automático. Se você disser assim, não pensa num elefante vermelho, o que você pensou? Você viu. Teu cérebro transforma em imagem. É como ele não escreve, ele armazena em imagem, ele sobrepõe. Então você vai transformando, a palavra vai sendo. Por isso que lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus é a imagem expressa. Deus, quando quis achar uma maneira de nós podermos vê-lo em um corpo de carne, ele se transforma, ele encarna. A palavra se torna uma forma que eu possa ver carne. E João diz, nós vimos a sua glória. E aí ele nos dá a palavra. E quando eu vou meditando na palavra, meditando na palavra, meditando na palavra, a imagem de Cristo vai sendo gerada em mim e substituindo por todo aquele lixo. Por isso em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim: mas vós, amados, visto que tens tais promessas, purifiquem-se de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. É a palavra vai sendo gerada em mim. Aleluia. Então a concupiscência dos olhos agora, ele está falando disso. Aí eu tenho que achar um texto de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 22. Ele diz isso: os olhos são a lâmpada do corpo, e o espírito do homem, lá em Provérbios capítulo 20, versículo 23, é a lâmpada do Senhor. Ou seja, nós temos sistema de comunicação com as coisas de Deus. Quando a Bíblia fala da mente, do intelecto, das emoções, dos sentimentos, nós pensamos que mente é o cérebro. Mas não é apenas o cérebro. Assim como o corpo é um instrumento da carne, o cérebro é um instrumento da mente, é a antena da alma. Mas quando fala do espírito humano, não fala da mente nem do cérebro, fala do coração. Porque o ponto de ligação, a ciência já disse, o coração tem neurônios, tem sistema de crença diferente, a percepção do ambiente não é cerebral, é do coração. Você já chegou no lugar e disse, que ambiente está pesado, está meio estranho aqui hoje, aquela pessoa, já aconteceu com você? É aqui ó, é o coração. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Porque o coração precisa ser tratado pela palavra. Às vezes eu penso que é a outra pessoa, mas na verdade sou eu. É o meu coração que está com problema. E quem já bateu o dedo sabe. O dedinho do pé dói. Dói ou não dói? E a gente não imagina quantas vezes a gente bate o dedinho do pé. Só quando a gente machuca que a gente descobre. Não é assim? Bem, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, incapacidade de receber revelação. Um dia perguntaram para um cego assim, como é que foi estar em tal lugar? Isso é a mesma coisa, só que em outro lugar, que eu não vejo do mesmo jeito. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A minha forma de enxergar determina como eu vou enxergar o meu destino. Só tem um problema. O que Jesus está dizendo aqui é que se eu não deixo o Evangelho tratar a minha forma de enxergar, partes do meu corpo começarão a andar em trevas. E eu nem vou aprofundar aqui hoje, não. Mas vai meditando, você vai entender.
trevas. Nosso corpo precisa receber da luz de Deus. E para explicar, eu teria que voltar nos vícios de novo. Todo vício vai levar à morte também de áreas do corpo físico. Quem entendeu, quem tem ouvidos ouça, entendeu. Conserta os olhos e algumas áreas começam a ser consertadas naturalmente. É a forma de ver, de enxergar. É como eu enxergo. Meus olhos forem bons. Nem todo mundo vai ser bom com você, mas tenha os olhos bons. Tenha você os olhos bons. Seja simples como uma pomba, prudente como uma serpente, mas tenha os olhos bons. Tenha a forma de enxergar. Talvez vão chamar você de inocente, mas você vai ter mais saúde. Talvez vão dizer que você é meio bobo, mas você vai ter mais saúde, mais alegria. Para frente, vamos terminar só essa parte hoje. Soberba da vida. Essa é simples. É a presunção de que tudo aquilo que eu conseguir é garantia de alegria, felicidade e longevidade. Pegou ou não? É a presunção. A presunção nasce com a queda. Até então o homem não era presunçoso. Você já teve que conviver com uma pessoa presunçosa? Já? É terrível. Ela adivinha o que você está pensando. Ela julga o que você disse de acordo com o que ela achou que era a tua intenção. Cansa ou não cansa? Não é cansativo uma pessoa presunçosa? Ela para de falar com você do nada. Você não sabe o que aconteceu, de repente ela não te cumprimenta mais. Porque na cabeça dela ela está imaginando uma fantasia aqui de coisas, e você não está nem aí. É verdade, não é? E a soberba da vida é isso em relação às conquistas. Tolo achar que aquilo que eu consegui, que eu adquiri, que eu tenho, o quanto está na minha conta, o quanto está na tua conta, pode garantir de alguma coisa. E nós vamos encerrar com o seguinte texto, Lucas 12:15. Jesus também fala sobre isso. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Diga para o irmão aí, cutuca ele, ó. Abre a mão aí, irmão. Tira esse escorpião do bolso aí. Porque a vida de um homem não consiste, não tem substância, não tem consistência na abundância dos bens que ele possui. Irmão, de maneira nenhuma Jesus está dizendo que você não pode ter. Amém? O que é ter abundância? É ter o suficiente para o cumprimento do seu propósito. Você pode desejar ter o suficiente para o cumprimento do seu propósito. Amém? Não tem nada de errado com isso. Nós somos criados e educados de uma maneira que não ter falta, ter escassez é símbolo de espiritualidade. Todo extremo é perigoso, toda a cerca é elétrica, seja de um lado ou de outro. Amém? Tenha o suficiente para o cumprimento do seu propósito. Deus quer que você tenha Shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Deus quer, é a vontade de Deus. Deus já nos deu a provisão, nós só manifestamos ela. Então toda a avareza. E lhes proferiu a seguinte palavra, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Versículo 16. E arrazoava consigo mesmo, presunção, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Nenhum problema. O problema vem depois. Lembra que eu preguei para você? A morte e a vida estão no poder da língua. Então direi à minha alma, ó, agora veio o problema:
Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Você viu que é evolutivo, né? Bem, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E é incrível que ato seguinte, nós vamos continuar depois. Ato seguinte, ele começa a falar do anticristo. Mas nós vamos tratar disso semana que vem. Há uma diferença entre o anticristo, um paralelo melhor, e o espírito do anticristo. E muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, sobre quem é o anticristo, quem vai ser. O espírito do anticristo é diferente da pessoa do anticristo. Amém? Mas daí nós vamos tratar semana que vem. Tem que deixar aquele suspense para você ficar animado. Amém? Voltando para a gente concluir. Então, a soberba da vida é a presunção de que o que eu conseguir pode garantir alguma coisa, sustentar alguma coisa de verdade na minha vida. E não pode. Porque se de algum momento chegou o dia do acerto com Deus, nada do que eu fizer ou do que você fizer pode garantir um dia a mais por R$1 a mais. Não tem como. A nossa vida é uma permissão de Deus. Você levantou hoje de manhã, não foi porque você tinha um emprego. Pessoas que tinham um emprego não levantaram. Você não está aqui hoje porque você é legal. Pessoas legais não estão hoje na terra. Você está aqui porque a boa mão de Deus sustentou você.